paz de Cristo. Meu nome é José Augusto Andrade e seja bem-vindo a este canal. Estaremos fazendo um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E estaremos estudando essa semana a lição 11. E o título dessa lição, Olhos Cobiçosos, o 10º mandamento. Essa lição tem como texto base Êxodo 20 e 17. O texto diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então nós vamos tratar sobre cobiça. Qual seria a sua reação em constatar que seu vizinho comprou um carro zero? E está reformando a casa, fazendo um aromático churrasco ou promovendo uma festança. É disso que trata o 10º mandamento, a cobiça. Aliás, esse desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa está por trás dos outros 9 mandamentos anteriores. Enquanto os 9 mandamentos são atos e expressões feitos, realizados, ou seja, são atos realizados externamente. O 10º mandamento prescreve contra todos os desejos gananciosos do nosso íntimo. São os sórdidos, desejos do nosso interior. Ou seja, é uma vontade interna. O desejo moderado de bens, honra e riqueza são atos internos de um coração desejoso de possuir qualquer custo. A cobiça é uma ambição da carne, onde os gananciosos não conseguem distinguir pessoas das coisas. Quem não consegue observar o 10º mandamento, dificilmente obedecerá aos outros 9 mandamentos, pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo, aos mandamentos, aos 10 mandamentos. Compare. Olhos cobiçosos deseja além daquilo que Deus pode nos dar e buscar outros deuses com finalidade deles de muito mais. Segundo, olhos cobiçosos desejam manipular ídolos, pois assim demonstra poder sobre entidades e seres humanos. Os olhos cobiçosos mentem até utilizando o nome de Deus para conquistar coisas ou pessoas. Isso aí nós vemos muitas pessoas usando o nome de Deus para alcançar os seus objetivos, né? Quarto, os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer. Pessoas que freneticamente não têm limite, né? Não tem tempo para Deus, não dão tempo para Deus. Olhos cobiçosos desonram pessoas, até aos pais, se estes forem empecilho para as suas conquistas. Então nós vamos ver aqui várias coisas que os olhos cobiçosos, a cobiça, arruína a vida uma vida espiritual de uma pessoa. Os olhos cobiçosos, sexto, matam. Os olhos cobiçosos adulteram tudo, inclusive a fidelidade conjugal. Os olhos cobiçosos roubam, pois seu desejo não tem limite. As pessoas não têm limite. E o 9, os olhos cobiçosos mentem ainda que cause dano moral ao próximo, só para conseguir realizar os seus prazeres de consumo, né? Então, irmãos, a cobiça é um mal que tem destruído muitas pessoas. Assim, o 10º mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus recomenda que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. O derradeiro mandamento consiste em nos precaver de que, ainda que nossos olhos traiam,
O coração não deve ser contaminado pela cobiça, e os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Para que você possa cumprir o 10º mandamento, é necessário ter determinação de Jó. Pois resolveu empenhar-se numa aliança com seus próprios olhos para não pecar, né? Para não pecar. Vamos ler Jó 31, de 1 a 3. Rapidinho aqui. Jó 31, 1 a 3. Fiz concerto com meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade ou o pecado? Primeiro ponto dessa lição: não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Então, nós devemos lutar com o nosso íntimo, nosso ser, para não pecar com nossos olhos e contaminar o coração, porque do coração procede todo o desejo. O maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas a si mesmo. O 10º mandamento é um alerta para essa batalha interna dos olhos da alma. No jardim do Éden, a árvore da vida. Aí nós vamos ter aqui o versículo Gênesis 2, 9, né? Porque foi aquele fruto, né, que fez com que o homem, a cobiça, né, daquele fruto que que Deus já tinha alertado para que não comesse, mas eles desobedeceram, né? Então, Gênesis 2, 9, diz assim: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Nós sabemos que foi a árvore da ciência do mal que eles comeram, né? Conta a ciência do bem e do mal, 3:6. Diz assim, 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ali foi a queda dos primeiros pais nossos, né, lá do jardim do Éden. Foram objeto de desejo aos olhos cobiçosos de Adão e Eva, ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era a cobiça. Em 1 Reis, o rei Acabe volta os seus olhos cobiçosos para a vinha de Nabote, com tamanha intensidade que gerou ao seu interior um desgosto tão grande, capaz de retirar-lhe a vontade de comer. Então, aquele desejo que o rei Acabe teve daquela vinha, ele cobiçou, e ele, como Nabate não queria vender a propriedade que era a herança de família, ele ficou desgostoso. Aí a mulher dele, né, Jezabel, mandou matar para que essa vinha fosse de Nabate, de Acabe, né? Vamos ler 1 Reis, o livro de 1 Reis, que conta esse pedacinho dessa história aqui, que é importante, né? Nós lemos os versículos, 1 Reis, capítulo 21, de 1 a 7, diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, era vizinho, né, do rei da Samaria. E que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha está vizinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha melhor do que ela. E se parasse bem os teus olhos, dar-te-ei
a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, os israelitas, lhe falaram: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se à sua cama, e voltou o seu rosto, e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está desgostoso o teu espírito? Não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote de israelita e disse: dá-me a tua vinha, dinheiro, ou te apraz, te darei a vinha em seu lugar. Porém ele diz: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta, come pão e alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os israelitas. Então, nós vemos que ele cobiçou e desejou ainda cometer um crime contra esse homem simples, né? Nabote, né? Acã é outro exemplo de um desejo ilegítimo. Os olhos cobiçosos de Acã. Está em Josué 7:21. Travar uma luta pessoal a ponto de encontrar justificativo para a sua ganância. Talvez tenha pensado no futuro da sua família, ou quem sabe, deduzido que toda aquela riqueza seria um desperdício deixada para trás. Os olhos de Acã provocaram a cobiça naquilo que ia além do pão. Os irmãos sabem essa história, né? De Acã, que eles foram vencer uma guerra e eles viram os despojos, e esses despojos iam ser repartidos ali, mas ele cobiçou só para si, para sua família, e tomou. E nós vemos que depois esse homem ele vai sofrer as consequências da sua cobiça. Os olhos de Acã provocaram a cobiça naquilo que ia além do pão nosso de cada dia. Os olhos cobiçosos impulsionaram o pecado, pois havia uma ordem divina para que os despojos de Jericó não fossem aproveitados. E Josué 6, 17 e 21. E Acã ficou em seus olhos e não na provisão de Deus. Então, os irmãos veem que já havia uma sentença de Deus para que aqueles despojos não fossem levados para o arraial de Deus. Ainda nos dias atuais, pessoas pensam como Acã: achado não é roubado. Os nossos olhos cobiçosos dessa geração fazem fila para comprar smartphone, de última geração, carro novo, uma casa maior, enfim. Os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário, né, para o sustento pessoal e familiar, mas sim aquilo que possamos acumular para um futuro próximo. A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça, né, irmãos? Então temos que ter muito cuidado com esse pecado, a cobiça, o desejo desenfreado, né? Vamos ler Salmo 37, de 3 a 5. Salmo 37, 3 a 5. Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, irmãos, a nossa vida basicamente depende exclusivamente de Deus. Entregar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa direção na mão do nosso Criador, que é o nosso Deus. Então nós falamos aqui nesse primeiro ponto, não cobiçar uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Então devemos lutar contra esse desejo. Não cobiçar uma luta para que a inveja não invada o nosso coração pelo sucesso do meu próximo. Desde muito tempo a inveja tem alcançado os corações humanos, né? O ser humano, e tem invadido o coração do ser humano, e a inveja tem trazido também muitas, até mortes, né? Nós sabemos que a morte, o primeiro homicídio foi por causa da inveja.
A raça humana é dominada por um espírito de concorrência, mas contramão disso está o 10º mandamento, que exorta a não cobiçar a casa tão pouco da mulher do próximo. Desde muito pequeno o ser humano cresce com o desejo de competição, para ser melhor que o outro, né? Para ser melhor do que o outro. É essa competição nas provas, nas brincadeiras, tudo. Um querendo ser maior do que o outro. As crianças querem ter brinquedos melhores que as outras. Na escola ou faculdade, não é raro encontrar alguém que queira mostrar as suas melhores notas de avaliação para expor os colegas que estiverem notas menores que a média educacional. Interessante, né? Até quando Deus opera milagrosamente na vida do outro, existe a possibilidade de que irmãos ou irmãs travem batalha aflorando a inveja por causa das conquistas do próximo. É muito triste esse ato de inveja, né? A infelicidade de Caim tinha uma justificativa, o sucesso do seu irmão Abel. Então, ele não queria que seu irmão Abel tivesse esse sucesso com Deus, né? Pois este tinha produzido algo bem melhor do que ele, capaz de agradar o coração de Deus. Os olhos cobiçosos de Caim produziram a inveja. Não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho até na igreja. O pecado confrontado pelo 10º mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo. Esse é o pecado, irmão, quando alguém se sente infeliz ou desgostoso, igual Acabe, né, por não ter aquela vinha que ele tanto queria e não respeitou o desejo também do próximo, né? Ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Miriam, por exemplo, invejou a relação que existe entre Deus e Moisés. Nós vimos isso aqui, né? Os irmãos conhecem quando eles tentaram desacreditar Moisés perante a congregação, dizendo que qualquer pessoa poderia ser também um líder, né? Mas Moisés foi escolhido pelo próprio Deus. Vamos ver, isso está em Números 12, de 2 a 8. Ele fala assim, porventura falou, olha só o que eles disseram, ó. Eles disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor não ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha só. Ele era pacífico, né? Um ser pacífico. E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão, e ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Olha só, o Senhor falando para eles. Quem fez conhecer foi o Deus. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e por não figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Então, você vê que eles receberam, né, uma exortação, e Miriam ainda foi castigada com a lepra. A inveja trouxe lepra para Miriam. A inveja mata. Asaf invejou até a prosperidade dos ímpios. Esse salmo é muito bonito. Depois os irmãos podem ler, é o Salmo 73, né? Que Asaf, ele vê a riqueza dos ímpios e fica meditando na prosperidade dos ímpios. Mas depois ele reconhece que
A melhor prosperidade é o Senhor. O 10º mandamento é claro quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo. Isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, saúde, filhos e conquista. Não há problema em desejar e trabalhar para ter algo que se compare aos bens de alguém. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertence ao próximo. Esse é o pecado, né? É tirar o direito do próximo. O último mandamento também exorta que é pecado cobiçar a mulher do próximo. Conto que o 7º mandamento é um ato, o 10º mandamento vai muito além, pois diz que é pecado desejar a mulher do próximo internamente. E comparar a ficar insatisfeito pelo que a esposa do vizinho faz, a sua não consegue fazer. Desejar a mulher do próximo é abrir caminho na lama, que conduzirá até o adultério. Davi, da sua janela, abriu seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. A cobiça é a mãe da morte. Então, irmão, é muito preocupante, né? Quando você deseja aquilo que não é teu, principalmente coisas importantíssimas, igual esposa, filhos, tudo que é do próximo. E olha, diz aqui, a cobiça é a mãe da morte, né? Além de informar que a cobiça, a casa e a esposa do próximo são pecados, o 10º mandamento diz que a cobiçar o servo também confronta a lei moral do Senhor. Na verdade, volta-se para os bens do próximo com os olhos cobiçosos, é uma ingratidão à bondade e sustento de Deus a nós. Quando você começa a desejar aquilo que não é seu, você mesmo está dizendo que você não está satisfeito com o que Deus está te dando. Os olhos cobiçosos olham para o que os outros têm, mas nunca para o que Deus nos concede por sua graça. Os olhos cobiçosos valorizam o que os outros possuem, mas não observam o valor, a bênção de Deus. Então, você que está desejando mulher do próximo, valorize primeiramente algo que Deus te deu, né? Que é bênção, a sua esposa, seus filhos, seu emprego, né? Isso são bênçãos de Deus. Não devemos ter ganância pelos bens dos outros, mas devemos cuidar do que Deus nos concedeu. Ainda que seja muito simples aos nossos olhos à vista dos outros, lembrando de que foi com um pedaço de madeira que Moisés abriu o Mar Vermelho. Nunca podemos nos esquecer que foi apenas com uma funda e uma pedra que Davi entrou para a história por derrubar os gigantes de Golias, né? Deus tem suas maneiras de fazer as coisas, né? Com simplicidade. Foi por subir em uma simples árvore que Zaqueu pôde ser visto por Jesus e encontrar salvação e perdão, né? Olha só, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, mas queria conhecer. E através desse ato, ele teve a salvação, né? O próprio Jesus mesmo disse que convinha, né? Que ele também era filho de Abraão e a salvação tinha chegado na casa dele. Essa geração, a nossa geração, tem valorizado muito mais as coisas do outro e desvalorizando o que Deus concede. Então, irmão, devemos ser gratos a Deus pelo que nós temos e Deus tem nos dado o suficiente para a nossa vida. Então, nós falamos no primeiro ponto, não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. Não cobiçar é uma luta para que a inveja não invada o nosso coração pelo sucesso do próximo. E agora, finalizando, podemos desejar, mas nunca cobiçar, né? Devemos desejar ter uma vida melhor, um emprego melhor, mas não cobiçar aquilo que é do outrem, ou de outra pessoa. O Senhor, através do 10º mandamento, exorta que a cobiça é uma espécie de desejo caótico que busca intensamente algo que não tem. Os olhos cobiçosos provocam um sombrio, inquietante desejo no íntimo. O derradeiro mandamento não trata dos atos externos, mas das sórdidas vontades internas e proíbe o desejo pecaminosamente contra os bens do vizinho. Então, às vezes, está lá dentro, latejando dentro do seu coração
dentro do seu coração íntimo, teu querendo, cobiçando. Então devemos lutar contra esse desejo, né? Entretanto, vale ressaltar que o ato de cobiçar foi salientado pelo Senhor Jesus quando mencionou uma parábola reprovando a avareza. Isso está relatado em Lucas 12, 13 e 21. Vamos ler Lucas 12, 13 e 21. Lucas 12. Lucas 12, 13 e 21. É a parábola do rico insensato. Nós sabemos que essa parábola já fala que o homem criou um celeiro. Eu acho que é essa aqui mesmo, que criou um celeiro. Vamos ler aqui. E disse um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por... É isso mesmo? Lucas 12, 13, 21. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? Ele disse: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, irmão, a Bíblia mesmo ensina que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Então a avareza, irmão, é um ato também que está ligado à cobiça. Em Lucas 12, 13, 21, diz que havia um homem, né, rico, observar a propriedade. Aí já lemos aqui. E a sua preocupação era onde iria estocar os frutos. Sua inquietação era com sua riqueza. E não passava por sua mente a possibilidade de que aquilo lhe sobrava e pudesse repartilhar com os outros. O pensamento do homem rico era que a boa colheita proporcionaria uma abastança aposentadoria. Diante de uma colheita tão próxima, achou que sua alma encontraria satisfação e alegria. Pensou que sua grande colheita remeteria um longo período de vida repleto de felicidade. Mas se pedisse a alma daquele homem, o que valeria a sua cobiça? Ninguém contrata um caminhão de mudança para acompanhar um cortejo fúnebre. Então, irmãos, nem toda a riqueza não satisfaz a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confia nele. O apóstolo Paulo diz que de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Atos 20, 33. Desejar ou almejar não é pecado. A TV, jornais, revistas, redes sociais, a internet usa a propaganda para divulgar produtos que, segundo estes meios de comunicação, os itens e produtos oferecidos são solução para quem busca felicidade. Como desejar sem pecar? Nosso primeiro desejo deve ser o de buscar a Deus, né, e a sua justiça e as demais coisas nos suprirá. Essa tem que ser a fórmula para que o cristão encontre a verdadeira felicidade. Buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos ler Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quem busca a Deus, irmão, encontra a verdadeira felicidade. Devemos entregar o nosso caminho verdadeiramente na mão do Senhor. Não ter olhos cobiçosos. Aí, nós estaremos cumprindo esse grande mandamento, que é o 10º mandamento, né?
Então, irmão, nós aprendemos que a cobiça ela leva muitas pessoas à morte, como diz, né? A cobiça é a mãe da morte, não é isso? Nós aprendemos aqui. A cobiça é a mãe da morte. Então, irmãos, ficamos por aqui, né? Vamos falar aqui para finalizar o nosso estudo, para pensar e agir. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que é do meu vizinho tem? O oitavo mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai mais além no que diz é pecado o desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça. A melhor saída entre pecar pelo desejo desenfreado olha só, a oração para que Deus não suplicar que Ele realize seus desejos, mas que Ele cumpra a sua vontade em nós. Então, nós devemos sempre estar pedindo a Deus que nos oriente, né? Então, irmãos, se você tem gostado dos nossos estudos, eu peço a você que deixe seu like, que se inscreva no nosso canal, que compartilhe e que também possa aí colocar suas opiniões, o que vocês têm gostado, se não tem, para que nós possamos sempre crescer no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus, né? A participação de vocês aqui nesse canal é muito importante. E nosso desejo é que essas mensagens alcancem o objetivo maior, que você seja edificado na graça do Senhor Jesus. Meu muito obrigado a todos vocês. Venha conosco, se o nosso bom Deus nos permite.